Meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos os irmãos. Amém? Meus irmãos, nós estamos hoje uma noite alegre, em que nós celebramos ao nosso Senhor Jesus, momento de exaltarmos o nome do nosso Deus. E eu convido você então para nós lermos, abrir a sua Bíblia em João, capítulo 13. João, capítulo 13. Nós vamos pensar hoje dos versos 1 ao verso 20. João capítulo 13, dos versos 1 aos versos 20. Pedi aos meninos que tirem um pouco do retorno, aqui está bem alto aqui os retornos. Pode tirar quase tudo do meu microfone. João capítulo 13, dos versos 1 ao verso 20. Meus irmãos, é interessante notar uma grande verdade, e essa verdade é a seguinte: o que é amar? Ou o que é o amor? É interessante porque sobre esta verdade, os homens, eles arguiram, eles pesquisaram, eles investigaram, os filósofos tentaram entender esta verdade, então proclamaram poesia, escreveram poesias, mas a verdade é que quase nenhum deles encontrou o verdadeiro sentido do que é o amor. E quando então nós olhamos para esse texto que agora vamos ler, nós aprendemos uma grande lição. O verdadeiro amor, ele se encarna. O verdadeiro amor paga um preço. O verdadeiro amor morre em nosso lugar, porque o verdadeiro amor só pode ser entendido uma vez que nós olhamos para aquilo que Jesus fez por nós. Hoje, então, eu quero convidá-lo a olhar para esse texto, e nós, então, possamos, ao final, responder: por que devemos amar? É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, nós podemos ter conceitos e entendimentos errados sobre o amor. Talvez, Edson, a gente possa achar que amar é fazer tudo o que alguém queira que nós façamos. Ou talvez nós podemos achar que amar é amar de maneira irresponsável. Mas quando nós olhamos para o texto que agora vamos ler, nós vemos que amar é exatamente servir. E servir incondicionalmente. Gostaria então de convidá-lo a lermos este texto, conforme temos feito nos textos maiores. Nós vamos ler os textos por parte. Primeiro então gostaria de convidá-lo a ler comigo dos versos 1 ao verso de número 4. E fique com a sua Bíblia aberta, meu irmão, mesmo que esteja sendo projetado aí, mas é para algum irmão que esteja com alguma versão diferente. Fique com a sua Bíblia aberta para que você possa olhar versículo por versículo. Vamos juntos? A uma só voz, versos 1 ao verso 4, vamos lá? 6 dias antes da Páscoa, eu estou lendo errado, irmãos, 13 irmãos, vamos lá, aí agora foi pegadinha, tá? Foi por querer. Vamos juntos, versos 1 a 4? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Irmãos, aqui nós estamos vivendo os momentos finais de Jesus. Poderíamos dizer que aqui estamos no grande finale do ministério de Jesus em sua encarnação.
ele está há poucos dias antes, há poucas horas antes da sua morte. Ainda não estamos vivendo aquela última ceia, mas ele está ali ceando com os seus discípulos. E agora então, ele faz algo que muitas vezes eu me pergunto, e talvez você precisava refletir sobre isso. O que dizer às pessoas que amamos? O que dizer às pessoas que nos importamos? O que dizer àqueles que vão continuar o nosso legado? Quais são as palavras que nós devemos expressar àqueles que amamos, mas estamos prestes de partir? Quais são as palavras que nós diríamos, por exemplo, aos nossos filhos, se nós soubéssemos da nossa última hora? E aqui no texto nós vemos exatamente isso. Jesus, nas horas finais de sua vida terrena, ele agora então quer instruir, orientar e direcionar os seus discípulos. Então, qual é a primeira resposta a essa pergunta? Por que nós devemos amar? E a primeira resposta, olhe comigo aí nos versos 1 a 4. A primeira resposta é porque Jesus nos amou até o fim. Jesus nos amou até o fim. Meus irmãos, volte os seus olhos rapidamente, nós não vamos ler, mas passe os seus olhos no texto. Se você olha no início do verso 1, então agora nós vemos que Jesus sabia que havia chegado a sua hora. Ele sabia que estava chegando o seu momento final. Ele sabia que tudo aquilo que ele veio fazer estava para se cumprir. E quando nós lemos dos versos 1 a 4 e principalmente dos versos 1 a 3, nós chegamos a algumas conclusões. Por que que Jesus sabia que era chegada a sua hora? Irmãos, em primeiro lugar, você deve se lembrar que Jesus é o soberano Senhor. Nada que aconteceu no seu ministério, nada que aconteceu na sua vida, aconteceu por acaso. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, porque assim foi decretado por Deus. Ele cumpriu o seu ministério naquele tempo, 3 anos, porque assim estava decretado por Deus, e agora estava chegando ao final do seu ministério, porque assim foi decretado por Deus. Ele sabia, ele era o soberano Senhor. Mas em segundo lugar, quando você lê nos sinóticos, nós vemos que Jesus, sendo esse soberano Senhor, ele sabia que Judas já havia feito uma aliança mortal, uma aliança infernal com aqueles sacerdotes. E é interessante, lembre-se, que aqueles sacerdotes que diziam ser os defensores da lei, eles queriam matar até mesmo Lázaro, para se livrar da prova cabal daquilo que Jesus havia feito. Então, a hora estava chegando, o traidor estava junto, o traidor já havia feito a aliança, o traidor já havia vendido Jesus. E por quê? Em terceiro lugar, conforme o texto nos diz, Satanás já havia entrado no coração de Judas. Irmãos, eu acho essa palavra forte, porque o que é o nosso coração? E a resposta é que o coração é quem nós de fato somos. O Clemilson está ali, você acha que conhece o Clemilson, mas a verdade é que nós vemos uma capa do Clemilson. Quem verdadeiramente o Clemilson é aquilo que está no mais profundo do seu ser, que está no seu coração. Ao ponto do salmista, no Salmo 51, verso 10, dizer o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Somente Jesus, adentrando o nosso coração, Ele pode converter o nosso coração e transformar quem nós somos. Mas como Judas era um ladrão, Judas era um traidor, ele deu lugar ao diabo e o diabo adentrou o seu coração. Porque o seu coração era um coração maligno. Mas em quarto lugar, Jesus também tinha algumas convicções profundas. E essa convicção é que ele haveria de morrer, mas ele haveria também de ressuscitar. Ele sabia no que compreendia o seu ministério. Ele também sabia que o plano de redenção estava em suas mãos. E em último lugar, ele fazia isso por amor aos seus eleitos. Olha o finalzinho do verso 1, diz assim: ele os amou até o fim. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Jesus nos amou,
mesmo quando ele estava naquela cruz como servo sofredor. Ele nos amou, mesmo quando ele foi humilhado pelas autoridades romanas. Ele nos amou, mesmo quando ele foi esbofeteado por aqueles que eram indignos. Ele nos amou, apesar de nós. Ele amou os seus discípulos, sabendo que eles se esconderiam. Ele amou Pedro, sabendo que o trairia. Ele os amou até o fim. Isso então nos leva a uma pergunta lógica, e que precisa ser por nós refletida. Da mesma maneira como Jesus nos amou, nós temos amado a Jesus? Irmãos, e a resposta é muito lógica. É claro que nós não amamos Jesus como Ele nos ama. É claro que nós temos dado lugar em nossa vida a outras coisas além de Jesus. E às vezes nós precisamos voltar então ao centro de quem verdadeiramente nós somos. Se nós não somos capazes de amar Jesus conforme Ele nos amou, nós precisamos o amar com o mais profundo do nosso ser, lutando contra os nossos desejos, lutando contra as nossas vontades, para que nós possamos viver uma vida para a glória de Jesus. Mas em segundo lugar, por que nós devemos amar? E agora, quando nós olhamos os versos 5 a 12, eu convido a ler comigo. Nós devemos amar porque o amor nos leva a servir. No sermão anterior nós meditamos nisso. Marta estava na casa de Simão o leproso, mas ela estava ali para servir. Ela não estava em sua casa, ela não estava ali fazendo algo para aparecer, ela estava ali para servir. E lembra o que eu falei para os irmãos de maneira repetitiva? Porque quem serve, ou quem tem o dom de servir, não consegue ficar sem servir. Agora nós chegamos a uma segunda conclusão sobre servir. E a segunda conclusão é que aquele que não serve é porque ele não aprendeu o que é amar. Forte isso, né? Porque diante do texto nós estamos agora vendo o nosso Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Nós estamos diante daquele que é o Verbo encarnado, o Filho de Deus, o Deus Criador. E mesmo sendo Jesus o Todo-Poderoso Senhor, eu sou o que sou, agora nós vemos que Ele, de maneira muito humilde, porque Ele nos amou, agora Ele também serve. Embora o nosso ponto esteja dos versos 5 a 12, eu convido a lermos juntos mais uma vez, agora dos versos 4 ao verso de número 12. Vamos ler a uma só voz, todos juntos, a partir do verso 4. Vamos juntos? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando a toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Falei até o 12, mas é até o 11. Meus irmãos, primeira coisa que nós aprendemos aqui: Pedro era impulsivo, Pedro falava demais, mas muitas vezes Pedro falava o que os discípulos também pensavam. Às vezes criticamos pessoas que falam coisas, mas elas apenas expõem aquilo que nós pensamos.
às escuras. Agora então, quando nós olhamos para esse texto, e em segundo lugar nós aprendemos que devemos amar, porque o amor nos leva a servir, gostaria de destacar aqui algumas coisas. Primeiro, quando nós amamos verdadeiramente, nós amamos e amamos de maneira humilde. Irmãos, eu acho isso muito interessante. Eu preciso agora pedir-lhe um pouco de paciência para você entender o que está acontecendo aqui. E talvez aqui você vai entender um pouco as palavras de João Batista, quando ele diz lá atrás assim: eu não sou digno de desatar-lhes a sandália dos pés. Lembre que o contexto que esse povo vivia era diferente de nós. Eles não tinham sapatos como nós temos. As estradas eram estradas empoeiradas. Não eram estradas como nós temos hoje. Quando nós pegamos estradas empoeiradas nos nossos dias, geralmente nós estamos de carro. Mas naqueles dias as estradas eram estradas que de fato sujavam os pés. Então, na casa das pessoas que tinham servos, as pessoas abastardas financeiramente, tinha aqueles grupos de servos. Aí você vai se lembrar que tinha um servo que cuidava da cozinha, tinha um servo que cuidava dos outros servos, como José. Mas tinha uma classe de servo que era o menor entre os servos, que ele ficava à porta da casa. E quando então as visitas chegavam, ele agora lavava os pés do visitante, enxugava os pés do visitante, para que ele pudesse adentrar a casa e circular no ambiente da casa agora com os pés limpos. Preste atenção aqui então. O que Jesus está nos ensinando aqui, de maneira muito humilde, é que ele, sendo o Senhor, ele se rebaixa ao ponto de ser servo do servo. Irmãos, é por isso que aquela palavra de João Batista agora faz sentido. Quando João Batista olha para Jesus, ele diz: desse eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Eu não sou digno de lavar os seus pés, porque Ele é o Senhor. Quando então nós compreendemos isso, Jesus, o Senhor, se porta como um servo do servo, porque Jesus era humilde. Meus irmãos, ao longo da minha jornada, eu tenho aprendido uma lição, e que às vezes precisa ser por nós lembrado. Ao longo da nossa vida, seja qual a nossa área de atuação for, Deus, por sua graça, vai nos sustentando, vai nos fazendo chegar a lugares que antes nós não tínhamos chegado. E muitas vezes nós temos a tendência de esquecer quem nós somos e quem Jesus é. E às vezes a tendência é que nós achemos que somos alguma coisa. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, quem de fato aprende de Jesus, ele é humilde. Quando você vê um crente que não é humilde, que é soberbo, é porque ele não aprendeu quem é Jesus. Quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu conheço quem eu sou, e mais humilde eu sou. Conhecer a Jesus verdadeiramente nos leva à humildade. Mas em segundo lugar, porque o amor nos leva a servir? O amor verdadeiro, o verdadeiro servo, não espera nada em troca. Irmãos, servir e amar as pessoas ao ponto de servir, é um servir incondicionalmente. Muitas vezes nós servimos as pessoas esperando que elas vão nos servir. E alguém pode dizer assim: ah não, agora também eu não ajudo ninguém naquela igreja mais, eu não faço mais nada naquela igreja. Por quê? Porque quando eu preciso ninguém me ajuda. Mas preste atenção aqui, nós não servimos para que nós venhamos a ser servidos. Nós servimos porque nós compreendemos a dimensão do amor de Jesus em nossas vidas, irmãos. Então, servir é servir não esperando nada em troca. Mas a grande verdade é que nós servimos esperando o que as pessoas farão por nós. Teresa fala assim: eu nunca mais vou levar mentira para o pastor, porque o pastor nunca levou um bolo de cenoura para mim.
Não, irmão, pode mandar lá mentira lá para a gente gosta. Sirva sem esperar nada em troca. Sabe por que eu estou dizendo isso? Olhe no texto, rapidamente. Jesus lava os pés de Pedro. O que Pedro fez com Jesus? O negou. Jesus lava os pés de Judas. O que Judas fez com Jesus? O traiu. Jesus lava os pés dos outros discípulos, e o que eles fizeram, com exceção de João? Eles se esconderam e abandonaram Jesus no momento de crise. Você já viu você fazendo isso? Não vou servir ninguém mais. Quando eu precisei, ninguém estava ali para me ajudar. Sirva não esperando nada em troca. Terceiro lugar, por que nós devemos, o amor deve nos levar a servir? Porque o amor de Jesus redimiu os nossos pecados. Quando você olha dos versos 5 ao verso de número 11, o texto diz que ele disse para os seus discípulos que ele havia os escolhido. Ele disse para os discípulos que tudo o que ia acontecer tinha um papel. Então agora, quando eu vou servir alguém, eu olho para o que Jesus fez por mim. Eu digo assim: eu vou servir aquele cara, ele pisou no meu pé, ele falou mal de mim, ele me humilhou, mas eu vou servi-lo, porque eu fiz muito pior com Jesus, e mesmo assim, ele morreu para que eu pudesse ser redimido. Viu como que a dinâmica muda? Mas em terceiro lugar, irmãos, por que devemos amar? Versos agora 12 ao 16, porque Jesus nos deixou esse exemplo. Vamos juntos? Dos versos 12 ao verso 16, vamos todos juntos? Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Meus irmãos, tenta visualizar essa cena. Então Jesus estava ali na ceia com seus discípulos, não é a última ceia, lembre-se disso. E agora então Jesus tira aquela parte de cima da sua roupa, ele pega uma toalha e ele cinge essa toalha na sua cintura, ao ponto das partes da toalha ficar para baixo. Ele agora então se prostra diante dos seus discípulos, ele lava os pés dos seus discípulos, ele enxuga os pés dos seus discípulos, como o servo do servo fazia. E agora então, depois de tudo isso fazer, ele veste novamente a sua roupa, ele senta à mesa para ceiar, e agora ele fala com seus discípulos, ele está dizendo: por que vocês devem amar? Vocês devem amar porque eu estou deixando esse exemplo para vocês. Ele está deixando um exemplo que nós devemos seguir. E ele faz uma pergunta, e essa pergunta eu quero fazer a você nesse momento. Ele diz no final do verso 11 o seguinte: compreendeis o que vos fiz? Vou perguntar para você, meu irmão, você compreendeu o que Jesus fez por você? Compreendeu, Jerusa? Compreendeu, Jim? Compreendeu, Simone? Nós compreendemos, irmãos, o que Jesus fez por nós. E por que Jesus faz esta pergunta e por que ele deixa esse exemplo? Primeiro, porque Jesus queria ensinar os seus discípulos. Irmãos, nada do que Jesus fez foi ao acaso. É interessante pensar nisso, né? Depois nós vamos chegar ao grande final do livro de João. Mas lembre que o texto começa com água. Jesus transforma a água em vinho. Jesus cura um cego ou um paralítico no tanque com águas agitadas.
Jesus conversa com a mulher samaritana e diz que ele é a água que pode matar a sede. Jesus, ele depois anda por sobre as águas. E agora, mais uma vez, Jesus usa a água para lavar os pés dos seus discípulos. Nada do que Jesus faz é à toa. Quando Jesus é morto na cruz do Calvário, o seu lado é furado e ali sai água e sangue, exatamente ligado ao primeiro milagre, que era a água transformado em vinho. Por que eu estou te falando isso? Nada do que Jesus faz é à toa. Tudo o que ele faz é pedagógico. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. E ele vai lá e cura um cego de nascença, que se lavou também. Tudo o que Jesus faz em nossas vidas, irmãos, é para nos ensinar. Quantas lições nós aprendemos quando Jesus é o Senhor da nossa história. Mas por que Jesus deixa o exemplo? Segundo lugar, para mostrar como nós devemos amar. Irmãos, já percebeu que nós temos conceitos errados sobre o que é amar? Para nós, amar é fazer o bem àqueles que nos fazem o bem. Para nós, amar é viver em torno da nossa família, porque ali estão as pessoas que nós mais nos preocupamos. Para nós, amar é fazer coisas irresponsáveis, como eu falei no início. Mas a verdade, irmãos, o verdadeiro sentido do amar é ter o exemplo do que Jesus fez por nós. E como Jesus nos amou? Jesus nos amou incondicionalmente. Jesus nos amou apesar de nós. Mas por que Jesus deixa esse exemplo? Em terceiro lugar, ele deixa esse exemplo para nos mostrar que não há indignidade em servir. Você já viu alguém que diz assim: não, pastor, esse serviço eu não vou fazer na igreja, pastor. Isso aí é algo indigno, pastor. Eu tenho muitos títulos, eu sou uma pessoa muito bem preparada. Isso aí eu não vou fazer, pastor, porque isso é indigno para mim. Irmãos, não há indignidade nenhuma em servir. A mesma importância que tem aqueles irmãos que carregam as cadeiras, que organizam o abrir do culto, que faz com que tudo esteja organizado para que nós estejamos aqui. Eles têm a mesma importância daqueles que cantam, daquele que prega, daquele que faz liturgia, porque não há indignidade nenhuma em servir. A grande verdade é que quando nós servimos, nós mostramos que entendemos o que Jesus fez. Olha aqui para mim, olha aqui. Crente que quer escolher o que vai fazer na igreja, ele não entendeu o que Jesus fez. Você já viu? Todo mundo quer um cargo importante, mas muitos irmãos não querem passar pelos estágios para que eles possam ser usados. Seja qual for o dom que o Senhor nos deu na igreja, irmãos, não há indignidade em servir. O grande Senhor se prostra diante dos seus discípulos e lava os pés dos seus discípulos. Em quarto lugar, por que ele deixa esse exemplo? E agora nós vamos para o ponto 4. Porque em quarto lugar, dos versos 17 a 20, irmãos, nós aprendemos por que devemos amar, porque o verdadeiro amor nos leva a praticar o exemplo de Jesus. Irmãos, é possível nós sabermos muito de Deus. É possível você conhecer a Bíblia de cor e salteado. É possível lhe perguntar agora o que diz lá no Salmo 117. Aí é fácil, né? Rubens leu na liturgia. Ou lhe perguntar o que diz Isaías capítulo 53. É possível você conhecer todas as Escrituras, mas não praticar as verdades de Jesus. Infelizmente nós vivemos uma geração de crentes que muito conhecem. Nós temos hoje ferramentas de estudo. Vivemos o melhor tempo para estudar qualquer área de atuação. Mas a grande verdade é que as pessoas não praticam o que conhecem. Eu gostaria então de convidá-lo a ler comigo, nós vamos por parte agora,
verso 17, vamos juntos? Olha aí na sua Bíblia, por favor, verso de número 17, vamos juntos? Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Olha o que ele está dizendo, quando nós praticamos esse exemplo, irmãos, nós somos mais do que felizes. Sabe por que muitos crentes não são felizes em caminhar com Jesus? Porque eles não estão dispostos a servir. E o dia então que qualquer coisinha acontece, que ele fica chateadinho, ele diz: vou sair da igreja. Naquela igreja tudo está errado. E geralmente, irmãos, grave aqui, os que mais criticam a igreja são os que menos têm envolvimento com a igreja. Ah, aquele louvor, pelo amor de Deus. Ah, aquele pastor, aquele conselho, até o quarteto. Sabe por quê? Porque pessoas que não se envolvem com a igreja, eles nunca vão aprender a servir. Qual é o melhor lugar para nós aprendermos a servir? Na igreja. A igreja é o lugar que nos iguala, irmãos. Aqui não tem ninguém mais importante pelo seu título. Somos todos servos de Jesus, que servimos uns aos outros, porque nós os amamos. A igreja nos iguala. Mas olhe comigo o verso de número 18. Vamos juntos? Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Interessante, irmãos, porque agora ele faz uma citação aqui, e essa citação é uma citação do Antigo Testamento, de um salmo, e exatamente para mostrar para nós uma segunda verdade. Aqueles que não praticam o amor de Jesus, eles vão viver de uma maneira a atrair Jesus. Quando você olha essa citação do verso de número 18, nós vemos que ele está trazendo à memória algumas palavras de Davi, quando Davi foi traído pelo seu melhor amigo. Olha o que o Salmo 41, verso 9 diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então ele lembra das palavras proféticas de Davi em um acontecimento da sua vida, em que o seu conselheiro-chefe o trai. E ele está dizendo: aquele que não aprendeu o sentido do meu ministério, ele vai me trair. Irmãozinho, não é isso que nós fazemos? Quando nós não praticamos o que Jesus nos ensinou, o que nós estamos fazendo? Nós estamos traindo Jesus. Mas olhe comigo o verso 19 e o 20, para nós encerrarmos. Desde já vos digo, antes que aconteça, para quando acontecer, creiais que eu sou. Só uma observação: Jesus faz coisas que os discípulos não compreendem na hora. Lembra quando Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém? Aí João, escrevendo lá no ano 70 ou 80, ele diz assim: olha lá, e aquilo era o cumprimento de Zacarias 9, mas nós não compreendemos. Agora nós compreendemos. Ele está dizendo assim, depois nós entendemos o que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo que ele seria traído. Verso 20, vamos juntos para encerrar? Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Meus irmãos, a prática do amor de Jesus nos leva a entender que não há salvação sem Jesus. É impossível nós chegarmos ao trono de Deus Pai sem a mediação de Jesus Cristo. Por isso, que em alguns lugares as pessoas elas deturpam as verdades do reino. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele não está instituindo um ato litúrgico. Você já viu igrejas? Aqui na nossa igreja nós temos o ato de lavar os pés. Irmãos, Jesus não instituiu um ato litúrgico. Jesus deixou um princípio. Nós podemos ter liturgicamente o ato de lavar os pés, mas a verdade é que esse ato, se não for praticado verdadeiramente, nada ele adianta. E como nós praticamos esta verdade?
entendendo quem Jesus é e reconhecendo que só por meio dele nós podemos ter reconciliação com Deus. Eu gostaria de concluir esse sermão então te fazendo uma pergunta. Nessas palavras de despedida de Jesus, você entendeu verdadeiramente o que é amar? Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque se nós não entendermos verdadeiramente o que é amar, nós nunca vamos viver relacionamentos saudáveis. Por que a Kelly deve me amar? Por que a Sandra deve amar o Glauber? Por que nós devemos amar os nossos irmãos? Não porque nós somos perfeitos, mas devemos amar porque Jesus nos amou. Ele nos amou até o fim. Ele nos amou ao ponto de servir. Ele nos amou ao ponto de deixar o exemplo. Ele nos amou para que nós pudéssemos entender que nós devemos praticar o seu amor. Então, meu irmão, servir a Jesus é muito mais do que estar em um culto congregacional. Servir a Jesus é muito mais do que ter sido recebido pelo batismo, pelo sacramento. Amar a Jesus é muito mais do que ter publicado a sua fé. Amar a Jesus é muito mais do que palavras vazias. Amar a Jesus é viver Jesus. Eu quero orar com você neste momento. Gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor. E nesse momento, então, eu gostaria que você orasse. Senhor, me ensine a amar. Mas me ensine a amar como o Senhor me amou. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, neste momento, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. E nos colocamos diante do Senhor agradecidos, ó Deus. Porque o Senhor nos amou, apesar de nós. O Senhor nos amou, apesar da feiura do pecado que borrou a nossa imagem e semelhança com Deus. O Senhor nos amou, apesar, ó Deus, de nós não conseguirmos amar o Senhor como o Senhor nos amou. E que a grande lição, o grande exemplo do Senhor que nos amou até o fim, possa ser a motivação para que nós possamos amar até o fim os nossos irmãos. E assim nós oramos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.